Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 30 de novembro, segunda-feira, a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André. André, que era ali irmão de Simão Pedro, eram pescadores. E aí o evangelho de hoje que nós vamos refletir é de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22, aonde Jesus, então, estando à beira do mar da Galileia, viu lá os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam pescando, lançando as redes, e aí Jesus faz o convite para eles: segue-me e farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente já deixaram as redes e seguiram Jesus. Logo adiante, Jesus vê mais dois irmãos, Tiago e João, que estavam lá com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Também Jesus faz o convite para eles, Tiago e João, também imediatamente já seguem o Senhor. E aí o Evangelho, então, narrando os 4 primeiros discípulos que Jesus vem chamando para fazer parte de todo o seu grupo. E aí então o Evangelho mostra, hoje, celebrando então o dia de Santo André, apóstolo, aprendemos então com o Evangelho a sermos obedientes como ele, André, ali, que o momento em que recebeu o convite de Jesus, imediatamente já deixou tudo para seguir. E aí então não fez nenhuma pergunta para Jesus: o que vou ganhar com isso? Nada, mas mostrou-se inteiramente disponível para poder então acompanhar o Senhor e ser seu grande apóstolo. E aí então André dá o exemplo para nós, que atende prontamente o convite de Jesus. E aí deixam ali as seguranças e ele, André e os demais que estão ali com ele, como o padre já falou, vão então partir para uma ação transformadora, e é preciso então deixar tudo para poder evangelizar aonde for preciso, conforme o Senhor ali vai enviando eles no caminho. E aí então nós vemos a mensagem do Evangelho de hoje. Jesus fala para eles ali: para deixar tudo e farei de vós pescadores de homens. E o que Jesus fala para nós quando ele diz: farei de vós pescadores de homens? Eles, pescadores, André, Pedro, Tiago e João, ali, sabemos que viviam ali da pesca, e aí Jesus então chama para estar com ele. E pescador ali, então, que fazia o seu trabalho, vivia daquilo, mas muda a vida completamente, porque vai fazer parte ali daqueles que Deus escolhe para estar juntamente com seu Filho Jesus, para servir melhor a todo o povo de Deus. E aí nós lembramos uma coisa importante, que é o peixe. Nós sabemos muito bem que o momento que é tirado da água, ele vem a morrer. E quando Jesus fala: farei de vós pescadores de homens, que é bem o contrário do peixe, porque o que Jesus quer é que aqueles que por vezes estão morrendo, estão desanimados, estão lá abatidos, sejam esses então pescados, recuperados, trazidos para a vida novamente. E é essa a missão que Deus confia ali para o apóstolo Santo André, que nós celebramos hoje, como para os demais também, para que vão em busca daqueles que estão, por vezes, ali, entre aspas, morrendo, para que sejam resgatados para a vida e vivam com dignidade e com amor. Então, o Senhor veio para que todos tenham vida e vida em abundância, e com isso, então, Ele faz o convite. E com certeza, o Senhor sempre continua fazendo convite para nós. É preciso que estejamos sempre atentos
Às vezes o Senhor faz o convite para mim, para exercer um trabalho, numa pastoral, lá para o bem da igreja, e se eu não estiver atento, às vezes eu não vou ouvir o chamado do Senhor. Por isso é muito importante que nós estejamos sempre em grande sintonia com o Senhor, com a nossa oração pessoal, oração comunitária, e deixemos-nos sempre ali, nos colocando à disponibilidade do Senhor. E se o Senhor nos chamar para uma atividade, para uma missão, para um trabalho, que possamos, a exemplo de Santo André, que celebramos hoje, imediatamente também dizer sim e se colocar ali ao serviço para fazer a vontade de Deus. Por isso, então, o Evangelho de hoje, narrando ali os 4 primeiros discípulos que Jesus vem chamando, e um deles, então, André, que celebramos hoje o seu dia. Então, que assim a graça e a bênção de Deus, por intercessão de Santo André, apóstolo, nos ajude então a caminhar com fé e perseverança e sempre aguardando, se o Senhor nos chamar, que tenhamos então toda a disponibilidade de dizer sim e se colocar ao caminho para o bem aí do trabalho da igreja, para o bem do povo de Deus. Que a graça de Deus nos conceda sempre bom discernimento e que possamos então colaborar também com o projeto de Deus, naquilo que podemos fazer e sempre poder então também estarmos aí fazendo a nossa parte, lançando as nossas redes, que significa fazer aquilo que eu preciso fazer para o bem do mundo, para o bem de toda a sociedade. Então, ajudar, animar aqueles que por vezes estão desanimados, também ser aí pescador de homens, como Jesus falou no Evangelho, para que assim possamos ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda e ter uma vida então com dignidade. Todos. Essa é a vontade de Deus e Ele conta e espera de todos nós, os vossos filhos e filhas amados. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo abençoado dia, uma ótima abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para todos.